Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Pessoal, nessa segunda parte sobre interoperabilidade, eu vou discutir alguns aspectos mais voltados à interoperabilidade técnica e computacional. O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo cinza, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Interoperabilidade em Cidades Inteligentes, parte 2. A gente viu na primeira parte sobre interoperabilidade, né, as diversas nuances que envolvem essa palavra, né, e vale ressaltar aqui, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, a gente se remete a soluções computacionais, né, que fazem uso de dados, da comunicação, do armazenamento, do processamento, que vão levar soluções, né, que os usuários vão utilizar, né, para resolver seus problemas de modo geral. Tá? Então, eu vou focar mais nesta aula, né, no aspecto mais técnico. Tá? Bom, então eu vou falar um pouco sobre alguns protocolos, né, de comunicação e padrões, né, sobre o que a gente chama de API, né, Interface de Programação de Aplicação, e um pouco sobre a ideia de blockchain, né, e contratos inteligentes, que é um assunto também que permeia muitos sistemas computacionais, né, e soluções de uso, né, pelos cidadãos, tá? Tanto na esfera pública quanto privada. Tá? Novo slide com o título Protocolos de Comunicação, seguido por texto. A interoperabilidade em sistemas complexos, como em cidades inteligentes, requer protocolos de comunicação padronizados que permitam a troca eficiente de dados entre dispositivos e sistemas diversos, com destaque para protocolos como MQTT, COAP, DDS e JSON. Bom, com relação à interoperabilidade técnica, sistêmica e computacional, né, nós temos que levar em consideração que há soluções existentes, sistemas existentes, funcionais, né, e esses sistemas existentes, né, devem e precisam fazer parte de todo o ecossistema de solução, né, considerando novas tecnologias, novos sistemas, novas formas de representação da informação, novos mecanismos de armazenamento. E tudo isso é complexo, tá? Especialmente quando a gente pensa em diversas soluções, né, que vão fazer parte, né, desse ecossistema para atingir o usuário, né, para atingir o cidadão. Então a gente tem que pensar em protocolos de comunicação padronizada entre essas soluções, né, e do ponto de vista mais de dispositivos pequenos, né, que coletam dados, que geram esses dados, que transmitem esses dados, né, há alguns protocolos, né, principalmente no contexto de internet das coisas, né, que a gente chama de protocolos leves, né, que são desenvolvidos especificamente para que aquele dispositivo que tem uma capacidade computacional muito baixa, se comparado, por exemplo, com um celular, um notebook, um tablet, um desktop, possa obter informação do ambiente, né, do usuário, ou de determinada região, processar essa informação e enviar essa informação via rede de dados, tá? Para posterior armazenamento e tomada de decisão. Então, há alguns protocolos, como o MQTT, o COAP, o DDS e formas de padronização de dados como o JSON. Tá? Novo slide com o título Protocolos de Comunicação, seguido por 2 tópicos. MQTT é um protocolo de mensagens projetado para ambientes de Internet das Coisas, IoT, operando o TCP/IP. Funcionalidade em cidades inteligentes, usado para interconexão de dispositivos IoT, permitindo a transmissão eficiente de dados em tempo real, como informações de sensores de tráfego e monitoramento ambiental. Então, o protocolo MQTT, que é o Message Queue Transport, Telemetry Transport, né? Ele é um protocolo de mensageria, né, que é projetado para o ambiente de internet das coisas, tá? E operando, né, sobre um protocolo
na pilha de protocolos, que é o TCP/IP, que certamente vocês já devem ter visto ou aprendido quando estudaram alguma disciplina que envolve redes de computadores. Tá? Então, qual a funcionalidade desse protocolo de cidades inteligentes? Tá? Ele é usado para interconectar dispositivos de IoT. Então, vamos considerar que um semáforo é um dispositivo, né, de um ecossistema de uma cidade, né? Que esse semáforo precisa conversar com uma câmera ou precisa conversar com um sensor de umidade e temperatura presente em determinada região, né, da cidade, em determinado bairro. Tá? Então, a troca de informações entre esses dispositivos, né, deve ser feita baseada em protocolos, né, que a gente chama de leves, que consomem pouca energia, que carregue uma quantidade de informação pequena, mas constante, né, e que tenha um certo nível de segurança, embora a gente não tenha abordado isso aqui. Tá? Então, a transmissão também de dados, né, precisa ser feita em tempo real. Né, por quê? A tomada de decisão, né, precisa ser rápida, né, e como a tomada de decisão sempre depende de um conjunto de dados provenientes de diversas fontes, o protocolo de comunicação devidamente desenvolvido, né, pode auxiliar na tomada de decisão final. Tá? Então, o tipo de protocolo, o tamanho dele, o quão complexo ele é para determinadas situações, pode impactar negativamente a solução. Tá? Então, para determinadas soluções, determinados protocolos e padrões, como é o caso aqui. No slide, 2 novos tópicos. CoAP, Constrained Application Protocol, projetado para redes com restrições de recursos. O CoAP é um protocolo utilizado em ambientes IoT, otimizado para a comunicação entre dispositivos com limitações de energia e largura de banda. Funcionalidade em cidades inteligentes. O CoAP pode ser empregado para a comunicação eficiente entre dispositivos IoT com restrições. Um outro protocolo parecido, né, que é o CoAP, que é projetado para redes com restrições de recurso, né, também é utilizado no ecossistema de IoT, né, então a internet, né, a rede mundial de computadores, né, e uma vertente dela que é a rede de dispositivos, né, interligadas e conectadas com a internet, faz parte, né, de soluções para cidades inteligentes. Então, também preciso pensar em protocolos dessa natureza. Então, assim como o MQTT, o CoAP ele pode ser empregado para comunicação entre dispositivos de IoT com restrições de processamento, de comunicação, etc. Tá? Novo slide com o título Padrões, seguido por 2 tópicos. DDS, Data Distribution Service. O DDS é um padrão para a comunicação de dados em tempo real, frequentemente utilizado em sistemas distribuídos e críticos. Funcionalidade em cidades inteligentes. O DDS pode ser aplicado em cidades inteligentes para garantir a entrega confiável de dados em tempo real em sistemas complexos, como monitoramento de tráfego e controle de redes de sensores. O Data Distribution Service, que é um padrão para a comunicação de dados, né, em tempo real, também frequentemente utilizado em sistemas distribuídos e sistemas críticos. Tá? Ele pode ser aplicado para garantir entrega confiável de dados, tá? Em tempo real, ou quase em tempo real, em sistemas que envolvem monitoramento de tráfego, controle de redes de sensores, enfim. Tá? Novo slide intitulado APIs e com 2 tópicos. JSON, JavaScript Object Notation, e RESTful, APIs. É um formato leve de troca de dados que é fácil para humanos lerem e escreverem, enquanto RESTful APIs são princípios arquiteturais que utilizam métodos HTTP para comunicação. Funcionalidade em cidades inteligentes. São amplamente utilizados na troca de dados entre sistemas web e simplificam a integração de serviços urbanos. Com relação a APIs, né, ou possibilidade com que os sistemas podem trocar informações por meio de interfaces, né, que permitem a comunicação relativamente simples entre sistemas, né, envolvendo o padrão, nós temos aí um JSON, que é um formato leve de troca de dados, para que sistemas e nós humanos consigamos fazer a leitura, né, e escreverem esse formato. Tá? E as APIs RESTful, né, consideram, né, levam em consideração como é que a arquitetura do sistema vai ser desenvolvida para permitir que essas interfaces padronizadas que disponibilizam informação possam ser consumidas. Né? Então, basicamente, os sistemas produzem dados que ficam disponíveis nessa interface
outros sistemas consomem dados produzidos por essa interface por meio de uma representação, né, utilizando protocolos. Tá? Onde isso se encaixa em soluções para cidade inteligente? Tá? Na troca de dados entre sistemas web, né, que simplificam a integração de serviços urbanos. Tá? Então, por exemplo, você quer obter informação sobre o clima da sua região nos próximos 10 dias, né? E você tem acesso a uma API, né, aberta ou paga, por exemplo, né? No caso aí, vamos considerar uma API aberta que disponibiliza informações sobre a precipitação, sobre o clima, sobre a temperatura, a umidade na sua região, né? Mas de onde vem essa informação? Essa informação vem, por exemplo, aqui no Brasil, né, de dados produzidos no CPTEC INPE, ali em Cachoeira Paulista, né, em São José dos Campos, né, tem várias componentes, né, sistemas que coletam informação sobre umidade, temperatura do ar do país, né, composto por diversas estações meteorológicas espalhadas em diversas regiões do país, inclusive, né, e publicam essas informações, depois de processadas, num sítio web, de modo que o usuário possa consumir essas informações. Não só o usuário, mas outros sistemas também, públicos ou privados, que fazem uso dessas informações. Então, é muito importante, por exemplo, essas informações para o agricultor que vai produzir determinado tipo de... plantar determinado tipo de cereal, né? Ou um pecuarista que vai lidar com o seu rebanho, enfim. Tá? Então, são informações importantes produzidas por sensores espalhados em diversas regiões, né? Esses dados são processados, armazenados e disponibilizados numa interface, né? E a decisão do que é publicado não vai depender de quem produziu, né? E de modo que o usuário, outros sistemas, outras entidades possam consumir esses dados. Então, essas APIs facilitam a obtenção desses dados, né, e posterior geração de informações relevantes, né, para essas situações que eu já mencionei. Novo slide com o título Blockchain e contratos inteligentes. Abaixo 2 tópicos. Blockchain é um registro distribuído e imutável que armazena transações de forma segura e transparente. Cada bloco contém um hash do bloco anterior, formando uma cadeia. Funcionalidade em cidades inteligentes. É utilizado para garantir a integridade e segurança de dados, como registros de transações de energia, informações de tráfego e dados ambientais. Uma outra tecnologia relevante no contexto da interoperabilidade sistêmica computacional, né, é a tecnologia de blockchain, né, que basicamente se caracteriza por um registro distribuído e imutável, né, que armazena transações de forma segura e transparente, né. Então, do ponto de vista mais técnico, cada bloco aí contém uma assinatura, né, um hash, né, do bloco anterior, formando uma cadeia. Tá? Então, é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada aí, atualmente. No contexto da inteligente, ela é relevante, né, porque é utilizada para garantir um certo nível de integridade e segurança de dados, né, como, por exemplo, registro de transação de energia, informação de tráfego, dados ambientais, dados da saúde, dados dos usuários de modo geral. No slide, 2 novos tópicos. Contratos inteligentes. São códigos autônomos que executam automaticamente termos de um acordo quando as condições pré-definidas são atendidas. São executados em plataformas blockchain. Funcionalidade em cidades inteligentes. Automatização de processos como pagamentos automáticos por serviços urbanos, garantias de qualidade em serviços públicos e execução automática de regras de trânsito. Tá? Os contratos inteligentes também fazem parte desse universo do blockchain, né, que são códigos autônomos que vão executar automaticamente, né, termos de um acordo, quando algumas condições são definidas, né, então, condições pré-existentes, né, então são executadas dentro dessas plataformas de blockchain. O benefício desses contratos podem ser a automatização de processo, pagamento automático por serviço urbano, garantia de qualidade de serviço público e execução automática, por exemplo, de regra de trânsito. Tá? Então, há situações aí em algumas cidades inteligentes, especialmente fora do Brasil, que têm feito uso da tecnologia de blockchain, de contratos inteligentes aplicado em diversos setores, aí, principalmente da mobilidade, tá? E do tráfego de usuários, de carros, enfim. Tá?
Novo slide com o texto. Para alcançar a interoperabilidade entre diferentes redes blockchain, é preciso padronizar protocolos de comunicação e formatos de dados. Isso permite a integração de dados e operações em várias plataformas blockchain. No contexto de aplicações para cidades inteligentes, facilita a colaboração entre diferentes entidades urbanas, como governos, empresas e cidadãos, garantindo que dados e transações sejam transparentes e confiáveis. Para alcançar a interoperabilidade nesse contexto, tá, é preciso da padronização. Então, a padronização, protocolo adequado é importante. Tá? Isso vai permitir integração de dados e operações nessas plataformas. Tá? Isso, de alguma forma, sendo resiliente, facilita a troca e a colaboração entre diferentes entidades urbanas, tá? Governo, empresa, o próprio usuário, tá? Considerando que essas transações são transparentes e confiáveis e imutáveis. Novo slide com os tópicos. Benefícios. O uso de blockchain elimina a necessidade de intermediários em transações, reduzindo custos e aumentando a eficiência. A natureza descentralizada do blockchain torna os dados menos vulneráveis a ataques, melhorando a segurança em serviços urbanos, como sistemas de saúde e transporte. Desafios: escala, desempenho, educação e aceitação. Os benefícios envolvem eliminar a necessidade de intermediário, né, em transações, reduz custo, aumenta a eficiência. Tá? O blockchain é uma tecnologia que tem uma natureza totalmente descentralizada, né? Então não existe um mecanismo, um organismo central que concentra todas as decisões. Então essas decisões e o processamento ele é distribuído, tá? Que melhora a segurança dos serviços, né? Em determinados setores da sociedade, né? Tem alguns desafios técnicos que envolvem a escala, né? Processamento, o desempenho, né? Então muitas contratos são executadas em plataformas de nuvens computacionais, né? Especialmente nuvens públicas, tá? E também a questão da educação, de aceitação dessa tecnologia, né, especialmente em órgãos governamentais que ainda atuam com tecnologias antigas, mas que podem coexistir, né, com tecnologias novas como o blockchain, né, especialmente utilizando dados já pré-existentes, né, para a criação de cadeias com contratos inteligentes. Novo slide com as referências. 1. Artigo Data Distribution Service, disponível em pt.wikipedia.org. 2. Artigo Smart Contracts. Entenda o que são e como funcionam, disponível em launchpad-br.ripil.com. 3. Capítulo 2. Internet das Coisas, Blockchain e Contratos Inteligentes aplicados à Saúde, do livro Mini Cursos do 21º Simpósio Brasileiro de Comunicação Aplicada à Saúde, disponível em sol.sbc.org.br. 4. mqtt.org. 5. Artigo O que é MQTT? Disponível em aws.amazon.com. 6. Artigo MQTT versus Coap for IoT, disponível em rivmq.com. 7. Artigo Constrained Application Protocol, disponível em en.wikipedia.org. 8. Artigo O que é a tecnologia blockchain? Disponível em aws.amazon.com. Então essas são as referências utilizadas para essa discussão, né, com relação à interoperabilidade. Né? Então é um assunto bastante fundamental quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Especialmente quando nós discutimos a interoperabilidade computacional e sistêmica. Tá? Então essas são algumas, né, preocupações existentes, né? Então, a gente pode se aprofundar muito em relação a isso aqui, né, do ponto de vista tecnológico, mas o que eu quis trazer para vocês aqui são as partes mais fundamentais envolvendo essa questão. Tá? Então, a recomendação que vocês façam as atividades avaliativas, né, da atividade avaliativa da semana, né, participem dos fóruns, né, resolvam os desafios da semana, tá? E se houverem dúvidas, sempre procurar o pessoal de apoio, né, com relação ao conteúdo na semana. E se vê na próxima.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade e Flicts. Roteiro: Pedro Augusto. Revisão: Keiko Trida. Consultoria: Lara Souto. Gravação: Leandro Ribeiro. Narração: Thaís Lenk.